Revista Literal. A verdade é a essência da tua palavra. Salmo 119, 160. Fazer as devidas apresentações aqui, sua, minha. Quem está entrando aí, que está chegando, não conhece a Revista Literal ainda, a Revista Literal começou em 2018. Tá travando o vídeo lá. Começou em 2018, ela tem já 4 volumes, né, 4 edições. Magno é o parceiro desde a primeira, né, Magno? Estamos juntos aí desde a primeira edição da revista. É um projeto bem legal, gratuito, online, para liderança. Bem assim, trata sempre assuntos contemporâneos, visão bíblica, visão muito centrada. Então, essa é o propósito da revista, né? E a última edição, inclusive, foi A Igreja na Era Digital. Saiu um pouquinho antes, inclusive, da declaração de pandemia, tudo aí, assim, foi bem oportuno mesmo e tá bem interessante essa edição. E a gente tá fazendo essa série live somente para complementar, às vezes, alguma coisa que a gente não tenha falado na revista, né, também. E trazer algumas novidades também, mais ainda, porque a internet é muito, muito rápida. Magno está com a gente desde o começo, ele é doutor em História Social pela USP, né, Magno? Mestre em Ciência da Religião pela Mackenzie, professor da FAESP, Seminário Batista Independente no Betel Brasileiro. Também é coordenador do Master em Teologia. É escritor de 32 obras, 32, rapaz, quanto livro, hein? Não, você falou escritor de 32, na verdade eu escrevi mais do que 32. Autor de 32. Eu só consegui publicar 32. Só conseguiu 32, né? Mas é muito mais, né? Então, e pesquisador do conflito Israel-Palestina. Isso é muito legal. E tema das suas pesquisas tema de sua pesquisa em mestrado e doutorado também. A gente vai falar um pouquinho sobre o assunto. Pode falar. A minha pesquisa do mestrado e doutorado, elas foram sobre o conflito Israel-Palestina, né? No mestrado eu pesquisei o Hamas dentro do conflito, né? Então o papel do discurso islâmico no conflito, e no doutorado eu pesquisei o papel dessas caravanas evangélicas para Israel e como elas são usadas pelos palestinos e pelos judeus israelenses para legitimar o discurso internacional deles. Legal, esse é um assunto para outra live aí muito interessante também. Vamos fazer uma outra depois outro dia, hein, Magno, falando sobre esse assunto aí. Esse é muito interessante também. Eu desenvolvi um termo chamado sionismo evangélico, que inclusive estou com um livro sobre isso, que é fruto de 2 capítulos da minha tese. Estou procurando editora para publicar. Tem uma aí que está avaliando, vamos ver se publica. É um assunto do momento, né? Tem gente já discutindo isso em Israel, na Europa, o Paul Freston também, do Canadá. Tem muita gente de olho nesse assunto, porque é um manto que está se estendendo sobre a igreja evangélica, né? É verdade. Bom, o assunto de hoje é falar um pouquinho, né, um assunto que está bem em pauta, né, na igreja, e é uma das especialidades também do Magno, que é sobre escatologia, né, sobre aí os tempos do fim, se é realmente o tempo do fim, se não é, fazer uma análise dos acontecimentos aí atuais e um paralelo com o Apocalipse, e vamos trabalhar essa ideia hoje aí um pouquinho, né, falar sobre esse assunto que é bem pertinente, e as pessoas estão muito em dúvida hoje em dia, saber realmente se é isso ou não, né. Como você já tem obra ampla, né, sobre esse assunto da escatologia, né? Então, o que você publicou sobre isso aí, Magno, até hoje, sobre os tempos do fim, hein? O primeiro livro que saiu em 95, ele já ganhou um prêmio, Eu Ia Então Vir ao Fim, que é um livro sobre escatologia, né? Um livro sobre uma versão da escatologia. A escatologia ela tem várias versões, várias vertentes, ou chamadas escolas de escatologia. Ali eu procurava investigar dentro da Bíblia quais eram os sinais que Jesus disse que antecederiam os tempos do fim. Vamos colocar no plural, né? Não dá para colocar tudo muito no singular, não. Então ele falou os sinais no sol, na lua, nas estrelas, nos mares, na economia, na sociedade, no meio familiar. Então, assim, juntando vários textos assim, nos evangelhos, havia ali um apanhado sobre discursos de Jesus que mencionavam sinais. Os próprios discípulos, quando eles saíram do templo de Jerusalém, que eles
fizeram aquela afirmação admirada do templo, olha que templo, que beleza e tudo mais, e Jesus disse que aquilo ali não ia sobrar pedra sobre pedra. Os próprios discípulos pediram sinais. Qual o sinal da tua vinda e o sinal do fim dos tempos? E aí Jesus desenvolveu aquele famoso sermão escatológico de Mateus 24, né? Então eu procurava investigar, a partir dessa perspectiva bíblica, se houvesse alguma informação jornalística ou científica que pudesse apoiar, ou melhor, estabelecer uma relação bíblica com os tempos que estávamos vivendo. Então aí eu parti para uma abordagem que muita gente não, alguns criticam esse tipo de maneira de fazer teologia, mas não acho que é de todo inválido, porque eu tratei de efeito estufa, de gelo polar, camada de ozônio, tsunami, por exemplo, né? Jesus disse, as nações ficarão perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Ok. Até 2004 ninguém sabia o que era um tsunami, né? A não ser que o sujeito fosse aluno de oceanografia, né? Aí de repente a gente saímos para o Natal e aconteceu lá um tsunami na região da Indonésia, atingiu vários países na região, resultado 285 mil mortos e desaparecidos, né? E em pleno Natal de 2004 as nações ficaram perplexas pelo bramido do mar e das ondas, exatamente como Jesus disse. Passados alguns anos, na mesma região, um novo tsunami, novamente o planeta ficou perplexo. Depois veio Fukushima no Japão, mais uma vez perplexo. Então, eu penso, uma das maneiras de estudar a Bíblia é considerar certos textos do ponto de vista literal, né? Claro, tem gente que critica, não é todo texto que você pode fazer uma leitura literal, né? Mas também não é todo texto que você tem que alegorizar. A Bíblia é preciso primeiro investigar, perceber qual é a natureza daquele texto e aí aplicar uma regra de interpretação àquele texto, né? Mas agora, quando a gente olha, por exemplo, eu vou me afundando aqui, eu estou vendo a minha cabeça. Pode ir. Quando a gente olha, por exemplo, a experiência dos judeus, né, que tinham conhecimento bíblico, os mestres da lei, os escribas, eles tinham a Bíblia na cabeça, eles não eram pessoas assim que precisavam consultar o texto, né? Primeiro porque o texto da Torá é um texto curto, então aqueles escribas, de tanto copiar, eles memorizavam os textos, né? E você veja, eles tinham conhecimento das profecias e Jesus nasceu, cresceu, realizou o seu ministério, morreu, ressuscitou, foi embora e eles não perceberam que o cumprimento daquelas profecias tinha se realizado debaixo do nariz deles, né? Então, isso é uma coisa que eu carrego comigo, procurar não repetir os erros dos judeus, né? Que vendo os sinais se manifestarem, né, se materializarem na frente deles, não perceberam que estavam diante do Messias que aguardavam e que aguardam até hoje, né? Então, eu penso que é possível fazer uma leitura de certos textos escatológicos, uma leitura literal, e mesmo que a interpretação não se dê exatamente do modo como está escrito no texto, mas que isso sirva pelo menos de lição, para que a gente abra o olho e perceba que o tempo não para, como cantou aí o profeta Cazuza, né? O tempo não para. Nós não estamos parados no tempo. Se a gente aguarda a volta de Jesus, cada dia que passa nós estamos mais próximos dele, né? Então esse foi o livro que eu lancei, chamado Então Virá o Fim, ganhou um prêmio em 96. Depois eu publiquei um outro chamado Islamismo e Escatologia, que aí eu fiz uma acareação entre as escatologias islâmica e cristã, né? Os pontos de contato e de conflito entre essas duas escatologias. Esse eu lancei em 2012. Depois veio os Juízos de Deus, e eu estudo os 3 grupos de juízos que tem no livro do Apocalipse, né? Juízo dos selos, das trombetas e das taças. Então eu proponho ali uma leitura histórico-literal, né? O que quer dizer uma leitura histórico-literal? Vamos olhar para a história. Será que a história tem algo a ensinar sobre a escatologia, sobre o Apocalipse? Então você pega lá o livro do Apocalipse, as pessoas costumam ler, nós costumamos ler
sempre como um livro de catástrofes imensas, assim, nunca antes imaginadas, né? Mas considere, por exemplo, fala, havendo derramado a sua taça, a trombeta ou tudo mais, o mar se transformou em sangue e tudo mais. Então, veja aí, será que isso já aconteceu? Quando a gente olha para o passado, a própria história bíblica do Êxodo, antes ali no Egito, a gente observa que aquilo já se realizou, né? Águas foram transformadas em sangue, teve peste de insetos, de animais e tudo mais, como a gente sabe das 10 pragas do Egito. Mas aquilo ali, será que não foi uma alegoria? Bom, se visitarmos o Museu Britânico, se visitarmos o Museu de Leiden, na Holanda, a gente vai ver que existem ali no museu peças, tijolo, por exemplo, papiro de Ipuwer. Papiro de Ipuwer é um documento que dá conta de uma catástrofe no Egito, com escuridão nunca antes vista, praga de inseto nos animais. Então, são documentos que apontam para um indício de que aconteceu uma catástrofe no Egito 1.500 anos antes de Cristo, né? Então, aí deixa de sai do mundo da lenda, da mitologia, do impossível, e entra na história, um documento histórico que está dentro de um museu na Europa, um museu na Holanda, né? Então, nós olhamos para isso como uma possibilidade real. Agora, quer ver que interessante? Um texto que, assim, normalmente a gente pode imaginar como sendo um absurdo, né? Diz o texto lá do Apocalipse que cai um monte em chamas e afunda todas as embarcações, né? Um terço das embarcações dos mares se afundam, né? Pode parecer esquisito, né? Mas que desgraça é essa que aconteceria, que chegaria ao ponto de afundar todos os navios? Mas aí, eu sou um cara meio chato, eu fui investigar, né? Eu descobri uma coisa: dos 10 maiores portos de navios, né, do mundo, 9 estão na mesma região. Um está na Holanda, norte da Europa, e os outros 9 maiores portos estão todos no Mar da China. Agora, veja que interessante. Você lembra recentemente caiu um meteorito na região dos Montes Urais, lá na Rússia? Sim. Houve uma desgraça, quebrou não sei quantos mil prédios, os vidros foram destruídos. Isso aconteceu a 80 quilômetros da cidade mais próxima. Foi uma correria, né? Agora, imagine se um meteorito desse caísse ali no Mar da China, né? Que é um mar pequeno. Levantaria uma onda, provocaria um abalo ali, não vou dizer um abalo sísmico, mas produziria um efeito catastrófico, a ponto de que 9 dos maiores portos do mundo seriam afetados de maneira drástica, né? Então, é possível, não é um absurdo imaginar que um texto desse possa encontrar um cumprimento literal, né? Sim. Não estou dizendo que vai acontecer assim. Estou dizendo que as possibilidades estão dadas. Elas podem acontecer literalmente. Né? Tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar, e a pesquisa leva tudo isso daí, né, Magno? Acho que é esse o momento, né? A gente investigar, fazer uma investigação jornalística aí, né? A fundo em tudo, para você descobrir o que é, né? Não ficar somente superficial, né? Pegar só o texto bíblico e imaginar algumas coisas, né? Mas tem que ir a fundo, né? Sim, porque a Bíblia e a teologia, o assunto nosso aqui, a teologia, como é que a teologia ajuda a gente a refletir sobre as coisas que estão acontecendo, né? A teologia, ela precisa estabelecer relações íntimas com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, né? O fato a existência do teólogo, né? A vida do teólogo não é só ficar dentro do escritório pensando, escrevendo, lendo, não. Ele precisa fazer, não só teólogo, a pessoa... Um cristão, qualquer cristão, precisa ler o texto bíblico e ler o seu tempo, ler as condições emocionais das pessoas do seu tempo, da sua família. Começa com a família, depois os vizinhos, os amigos, a igreja, a sociedade, né? E procurar entender o que é que está acontecendo, o que a Bíblia pode ajudar nessa situação que está acontecendo nos mais diferentes momentos da vida humana, né? O papel do teólogo e da teologia não é outro senão esse, ajudar
a entender o nosso tempo e as ocorrências que estão à nossa volta, né? Muito legal. Você citou Mateus 24, né? Podia fazer uma passagem, dar uma passada um pouquinho por esse texto aí, porque esse texto traz muita informação escatológica, né? Um estudo bem assim, e que é muito usado hoje em dia, né? Uma das passagens é Mateus 24, 6-8, que muita gente usa hoje para justamente sempre, toda vez que acontece uma guerra, alguma outra coisa, todo mundo usa esse texto, né? Então, ouviram eles falar de guerra, rumores de guerra, e aí começa, mas então já é o fim, então já está chegando o fim. E aí, esse texto realmente comprova que nós estamos no fim, estamos vivendo esse período já, não estamos, vai esperar mais um pouquinho. O que você tem a dizer para isso? Bom, ou nós estamos querendo apressar a volta de Cristo, falando, vamos logo, que já é o fim mesmo. Como é que está? Teve gente que tentou apressar a volta de Cristo e não conseguiu, né? Na minha pesquisa de doutorado, eu cheguei a um nome, uma mulher chamada Clorinda Mino. Ela era uma missionária adventista dos Estados Unidos, que em 1853 foi para a Palestina tentar ajudar. Ela fez parte daquele grupo dos desapontados, que era o grupo de milleritas, do movimento de William Miller, que tinha marcado a volta de Jesus para 1843, Jesus não voltou, aí ele remarcou para outubro de 1844, não voltou também, então criou um grupo chamado Os Desapontados. A Clorinda Mino não estava naquele grupo, né? E ela foi então para a Palestina, se juntou com um rabino, Rabino Halevi, Ben Halevi, uma coisa assim o nome dele, Judá Ben Halevi. Não, Judá Halevi só, não tem o Ben, não. E tentou ali criar o que depois a gente ficou conhecendo como kibbutz, né? Que eram aqueles sítios agrícolas para que os judeus pudessem plantar, cultivar e tirar dali o seu sustento. Então, era uma maneira de fazer a terra se tornar produtiva para que os judeus voltassem para a Palestina, voltassem para a Terra Santa. E assim, voltando os judeus para a Terra Santa, ela teria apressado a volta de Jesus. Na verdade, ela queria ajudar os judeus para poder Jesus voltar para ela, né? Então, a tentativa de ajudar a apressar a volta de Jesus, né? Depois foram os pentecostais, britânicas, inglesas, e aí eu fiz uma cronologia bem interessante. O primeiro brasileiro que foi para lá foi um padre, né? O padre Daltro. Depois foi Dom Pedro II, fez uma grande viagem. Eu escrevi até um livro sobre essa viagem, também está para ser publicado. Então, esse número de 33, 32 vai aumentar. Vai aumentar bastante. Vai aumentar bastante esse número ainda. Tem uns 10 livros na manga aqui para lançar. Eu só não encontro o maluco certo para publicar. Então, a gente chega hoje nesses grupos que estão indo para Israel, né, acreditando em algumas coisas, muitas delas bem complexas, bem estapafúrdias, né? Mas o texto que você falou, Mateus 24, você citou o versículo de 6-8, né? Diz, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início de dores. E aí tem outros textos que vão falar de pestes e tudo mais, filhos se levantando contra pais, pais contra filhos. Lucas tem um texto também bem intenso sobre isso. Bem, como a gente já disse aqui, guerras, rumores de guerras, fomes, né, doenças, essas coisas sempre existiram. Antes de Jesus proferir esse texto, já existiam. Quando Jesus mencionou esse texto, existiam guerras. Recentemente, os judeus tinham feito guerra. 30 anos depois, os judeus se meteram em outra guerra contra o próprio Império Romano. Eles ficaram 4 anos presos em Jerusalém, porque houve o cerco do general Vespasiano, que depois deixou o seu filho ali, o general Tito, que depois de 4 anos de cerco invadiu Jerusalém, destruiu tudo e acabou com a nação. Ali acabou a nação de Israel como a gente conhece da Bíblia, né? E até hoje eles não voltaram a se constituir um reino de Israel como era no Antigo Testamento. O Israel que está aí é uma outra coisa, é um outro organismo. Tem judeus lá e tudo mais, mas não é o mesmo Israel do ponto de vista teocrático
que tem no Antigo Testamento. As pessoas fazem essa confusão com muita frequência, né? Basta observar que 72% dos judeus que moram, dos israelenses e judeus que moram lá em Israel, eles são secularizados, eles não têm uma religião, eles vivem a vida no modelo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? É como o católico nominal aqui, né? O sujeito passa na frente da igreja, faz o sinal da cruz, mas só vai na igreja quando tem missa, batismo e casamento, né? Bem, então guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes, todas essas coisas sempre existiram. Mas Jesus disse que elas prenunciariam a sua volta, né? O tempo do fim. Então, eu entendo que isso tenderia a se agravar à medida que o tempo avançasse, já que as guerras sempre existiram antes de Jesus, mas mesmo assim ele insiste em usar a guerra como sinal, né? Terremotos, nação contra nação, reino contra reino, fomes em vários lugares. Fomes em vários lugares, a gente vê isso em vários lugares mesmo até hoje, né? Sim. Mas a impressão que eu tenho é que há um agravamento, né? Há um aumento na intensidade com que as coisas estão acontecendo, né? Por exemplo, vou citar de novo o tsunami. Até 2004 ninguém sabia o que era um tsunami. De repente a gente sabe de pelo menos 3. Eu citei 3 de cabeça, né? Pode ter tido mais. Então eu penso que a minha impressão, eu posso estar errado na minha avaliação, é que essas coisas vão se agravar à medida que avança o tempo, né? Pelo menos é o que nos dá a entender. Esse texto todo de Mateus 24 ele é bastante complexo, ele não é um texto fácil. A gente pode ler ele linearmente e tudo mais, mas quando a gente coloca uma lupa, a gente percebe que ele tem o que em teologia a gente chama de sobreposição de textos. Há uma sobreposição de textos aí, há uma mescla, né? Ele não está falando especificamente para a igreja. A igreja não é o único destinatário desse texto. Há coisas, por exemplo, essa parte aqui do capítulo 24, versículo 4 até o 14, a gente poderia dizer que é uma visão geral da escatologia, tá? Depois dos versículo 15 até o 28, por exemplo, me parece que ele não é um texto geral. As nuances do texto indicam que ele é mais específico para Israel, para os judeus, do que para as pessoas, os gentios, a igreja, né? Então, por exemplo, quando a gente lê... Vamos ver um versículo desses aqui. Quando fala quem estiver no campo, não corra para dentro de casa e tudo mais, ai das grávidas, das que amamentarem naquele dia... Isso daí não faz sentido para a igreja. Isso é mais problemático para Israel. Rogai para que ele não venha no dia de sábado. Ora, o mundo não é adventista do 7º dia. O sábado é guardado por uma parcela muito pequena de cristãos, mas mais pelos judeus. Então, ou é um texto específico para Israel, como povo étnico espalhado no mundo, ou, o que me parece ser mais propriamente dito, um texto que já se cumpriu no ano 70, né? Quando o general Tito invadiu Jerusalém. Então, parece que Jesus estava se referindo àquele fim da nação de Israel que aconteceu no primeiro século. Porque, afinal, era esse o assunto inicial, o templo. Jesus falou que fica pedra sobre pedra. Então, a gente não pode perder isso de referência. Tá certo que Jesus usa determinados elementos para explicar coisas futuras, né? Ou espirituais. A parábola é isso. Ele usa a característica de uma semente, a característica de uma árvore, por exemplo, para explicar coisas grandiosas como o reino de Deus, né? Então ele sempre parte do conhecido para explicar o desconhecido. E aqui é o caso disso. Não é uma parábola, esse texto não é uma parábola, mas ele parte do conhecido, que era o templo de Israel em Jerusalém, como o centro de toda a vida da nação, né? A vida religiosa, civil, econômica e tudo mais, para explicar as outras coisas. Então, pode ser que ele estivesse se referindo a um aspecto histórico que se cumpriu 40 anos depois, aproximadamente, e pode ser também que ele estivesse usando esse aspecto histórico para ensinar coisas bem futuras, bem distantes, como de fato ele fez aqui. Quando nós olhamos, por exemplo, o versículo 37,
ele faz isso. Ele fala como, aí ele faz uma regressão imensa, né? Como foi nos dias de Noé, também será na vida do Filho do Homem. Ou seja, ele volta, sei lá, 4.000 anos para depois explicar algo que vai acontecer 2.000 anos depois. Então, há um lapso de 6.000 anos de história, aproximadamente, né? Então, ele está fazendo uso, mais uma vez, de um elemento histórico, né? Ou seja, Noé, de fato, existiu. Depois ele vai mencionar Ló, né? Também fala nos dias de Ló. São personagens históricos. E vai dizer, olha, a característica da dinâmica, da rotina, do cotidiano das pessoas será semelhante ao que foi no passado, quando aconteceu o dilúvio. As pessoas vão estar comprando, vendendo, comendo, dando em casamento, ou seja, levando a sua vida normalmente. Até o dia que Noé entrou na arca, e aí eu gosto muito do começo do versículo 39, diz assim, elas não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a tudo. Então, é aí que entra aquela frase que eu disse no começo. Eu rogo para que a gente não seja tomado pela mesma distração nem dos judeus e nem da turma dos tempos de Ló, né? Que a gente, tendo todo esse conhecimento, fala, isso aí é assim mesmo, isso aí sempre foi assim, sempre teve guerra, sempre teve fome, sempre teve terremoto, e não tem novidade nenhuma nisso, né? Noé estava pregando há 100 anos. Vai haver um dilúvio, vai haver um dilúvio. O que era um dilúvio? Ninguém tinha a menor ideia do que era um dilúvio, né? Por quê? Porque não tinha tido nenhuma tempestade naquela época. Pelo que a gente entende na Bíblia, a terra era regada por um vapor, uma coisa do tipo, né? Dilúvio era uma coisa... É a mesma coisa que chegasse antes de 2004 e falasse assim, vai ter uma tsunami. Ninguém nem sabia que era tsunami, né? Então, vai ser, o que é isso, né? Vai vir uma onda de 30 metros de altura e vai engolir muitas cidades. Ah, para com isso, cara. Você está lendo muita Bíblia, você é fanático, né? O meu medo é que isso aconteça. A gente toque a nossa vida e veja essas coisas como coisas naturais. Isso sempre foi assim mesmo, né? Então, alguém já disse, né, que com essa pandemia, Deus nos parou para que a gente prestasse atenção. Mas isso aí é assim mesmo. Será que é? Então, até isso aí contradiz esse versículo 12, né? Um pouquinho, né, Magno? Contradiz um pouquinho o versículo 12, né? Porque fala que no final, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, né? E hoje o que a gente está vendo é o contrário, né? Parece que o amor tá ao inverso, porque com esse confinamento, então as pessoas estão sentindo falta uma das outras, né? Então tá havendo mais, acho que, uma aproximação maior, né? Que quando acabar esse confinamento, vai ter um amor, parece que vai ser um pouco maior, né? Não menos do que está falando aqui, ou não? Então, aí é que tá. Esse versículo 12 está dentro daquele bloco que eu acredito que seja uma característica geral. Mas para se cumprir quando? Né? Paulo falou que haveria uma apostasia muito grande no tempo do fim. Ou seja, as pessoas abandonariam a igreja, abandonariam a fé, de modo geral, né? Há alguns expositores da Bíblia que anunciam um grande avivamento para os tempos do fim. Ou seja, um grande avivamento seria um sinal que marcaria a proximidade de Jesus, né? Então, são textos aí que a gente pode pensar em procurar estabelecer uma conexão entre eles. Mas é difícil interpretar, não é fácil. Eu não disse que é fácil. A escatologia e a teologia, de modo geral, eu costumo dizer que Deus não deu uma equação de segundo grau para a gente interpretar, né? Na equação de segundo grau, você vai lá e tem um resultado exato. Matemática é conta certa, né? O problema é que ele deu um texto. E texto cada um interpreta de um jeito, e ao longo do tempo, os modos de interpretar esse mesmo texto vão mudando. Então, é complexo. O texto está aí, mas será que ele já se cumpriu no passado? Será que ele está se cumprindo no presente? Que há algumas informações bizarras com relação à natureza humana, né? Gente que era para pregar o amor, tá cometendo crimes absurdos, pedofilia, coisas do tipo. A gente sabe que existe isso. Então, de você menos espera, parece que a notícia mais bizarra aparece, né? E agora, com esses tempos de confinamento, acompanho o trabalho da ministra Damares, que cuida disso, tem aumentado. Ela tem publicado diariamente o aumento do número de casos, né, de violência
doméstica, violência contra a mulher, violência contra crianças, contra meninos também. Então, será que isso não está se cumprindo? Né? Ou seja, a igreja está aumentando em número, mas e a qualidade dessas pessoas, né? E o comportamento dessas pessoas? Que tipo de pessoa que está indo para a igreja? Ou não só para a igreja, para as demais religiões também, né? A escatologia, como a Bíblia, a gente não pode pegar ela só um texto ou algum texto, tem que pegar como um todo, né? Ela não pode, não pode tratar ela só um texto só e fora de todo um contexto que você tem na Bíblia toda, né? Falando sobre isso. E a mesma coisa talvez no versículo 14 aqui, que a gente fala sobre que o evangelho será pregado no mundo inteiro, né? Em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Né? Então, assim, aí ele fala, mas tem muitos povos e nações que foram alcançados. Título do livro. Pode falar. Então virá o fim, título do livro. Esse é o seu título, né? Então é isso aí. Então assim, eu acho que esse seria o sinal, então, que não é o fim, então. Porque a gente tá vendo uma coisa que não foi alcançada em todos os povos. Há muitas nações que não foram alcançadas ainda. Em Colossenses 1, acho que Colossenses 1, 25, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Jesus falou que esse evangelho seria pregado em testemunho a todos os povos e tudo mais. Agora, Colossenses 1:23, Paulo já tinha mencionado isso, né, de que esse evangelho, a esperança do evangelho tinha chegado a todos os povos, né? A esperança desse evangelho tem sido pregada a todas as pessoas debaixo do céu, né? Então, alguns intérpretes acreditam que ele estivesse fazendo uma referência ao evangelho ter alcançado todas as nações possíveis daquele tempo, né? Alan Kreider lançou um livro, quer dizer, na verdade ele não lançou, quem lançou foi a Sal Cultural, né? Alan Kreider morreu em 2017, em 2018 saiu um livro chamado O Paciente Fermento da Igreja Primitiva. Eu fiz o prefácio, a honra de fazer o prefácio desse livro, uma das pesquisas mais atuais sobre os primeiros 300 anos da igreja, né? E ele menciona o seguinte: no período do segundo século, terceiro e quarto séculos, eles já tinham dado como certo que o evangelho, essa ordem de sair e pregar o evangelho a todas as pessoas, a grande comissão, já tinha se realizado no tempo dos apóstolos. E aí o Alan Kardec fala, não há na literatura dos primeiros séculos nenhum manual de evangelização, não há nenhum manual de missões, não há nenhum incentivo para que as pessoas saiam mundo afora para pregar o evangelho. E isso ele diz, é porque eles entendiam que o evangelho já estava sendo espalhado, já tinha sido espalhado no tempo dos apóstolos, e que agora, por meio do testemunho de vida deles, eles conquistavam a simpatia e a atenção dos romanos, e os romanos iam se convertendo à medida que iam tendo contato com os cristãos que viviam dentro do império, né? Agora, se nós trouxermos para cá, para o tempo de hoje, aí a situação muda. A gente tem o quê? Você acompanha aí? Temos, acho que, não sei se é 2.400 ou 4.400 dialetos que não tem nenhuma porção da Bíblia traduzida, né? Então, ali, quando Jesus fala, esse evangelho já pega todos os povos, nós temos a palavra etné, a palavra grega etné, que dá origem à nossa palavra etnia. Então, a gente não deve pensar em nações do ponto de vista moderno, de 200 anos para cá, nações com fronteiras, com constituição e tudo mais, obedecendo um código de leis internacional. A gente tem que pensar, eu acho que é do ponto de vista da própria etnia, né? Povos distintos. Então, aí o negócio complica, porque a tarefa não está acabada e parece que não está tão perto de acabar. E aí vão entrar os ajudadores de Jesus tentando apressar a volta dele. Que é vamos apressar um pouquinho, vamos apressar. Vamos apressar. E aí tem uma reflexão que Edwin Palmer fez, está no site da Martureu, tem um texto bem interessante que publicou no ano passado, a respeito das agências missionárias. As agências missionárias, como nós conhecemos hoje, elas foram criadas no século XVIII para o XIX, né? Quando a Europa era cristã e aí os cristãos se juntaram para enviar missionários para a Índia, para a China, África e América do Sul. Mas naquele tempo os povos viviam separados dos outros,
né? Hoje não mais, né? Hoje está todo mundo em todo lugar, ou presencialmente, ou por meio da internet. Ou seja, as fronteiras e as distâncias acabaram, as fronteiras foram borradas, né? Não tem, hoje tem empresa que o faturamento dela é maior que o PIB de muito país. Hoje o governo cria leis que interferem na criação do seu filho dentro da sua casa. Você estando com a porta fechada, você está sujeito a isso. Você bate no seu filho e ele grita muito alto, o vizinho liga para a polícia, você corre o risco de ser preso. Então, as fronteiras, elas praticamente acabaram, né? Então, será que se justifica manter o modelo missionário que tinha no século XVIII e XIX? É um questionamento que ele faz, né? Não estou dizendo que vamos adotar isso e acabou. E aí, quando a gente considera que hoje cada cristão brasileiro doa para missões cerca de R$ 1,66, nem existe uma nota de R$ 1,66, não dá nem R$ 2, né? Que é a nossa menor nota. Então, por aí você entende a prioridade que nós estamos dando ao Evangelho e considerar esses 4.400 dialetos sem uma porção da Bíblia. Então, a gente percebe que, se for depender da gente, eu acho que ainda vai ter muito sinal ainda para se cumprir, né? Porque acho que nós não estamos dando conta do recado, né? Com certeza. Eu sei que você é especialista na questão do conflito de Israel e Palestina, e também aqui no mesmo capítulo, no versículo 32 e 33, ele fala da figueira, né? Figueira e sua parábola. Quando já seu ramo se torna tenro e broto, folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas essas coisas, sabei que está próximo, mesmo as portas. Qual é a figueira que Jesus se refere? É Jerusalém? É Israel? Isso já está acontecendo? Pelo seu conhecimento. É interessante essa sua pergunta. O evangelista Lucas, né, de Lucas, no capítulo 21, ele fala: olhai para a figueira e todas as... Aqui as árvores são as nações. E a figueira é a única árvore que é repetida tanto em Mateus quanto em Lucas. Então, certamente a figueira vamos lá. Então, as árvores são as árvores, e a figueira certamente é a nação de Israel, né? O próprio Paulo usou a figura da figueira quando escreveu a carta aos Romanos. Parece que havia uma sinagoga na cidade de Roma que chamava Figueira. Então, os judeus de Roma certamente entenderiam: olha, os galhos foram cortados e a figueira silvestre, né, do campo, ela foi enxertada em você. Você é uma figueira que estava no pomar, sendo cuidada pelo agricultor. Então, se ele tem os ramos naturais, então cuidado, porque a brincadeira que Paulo faz com humanos. E certamente é a nação de Israel. Então, Israel é apontado como um sinal, né? Por si só, a nação de Israel é um sinal. Agora, é curioso isso. Eu poderia falar bastante a esse respeito, mas eu queria dar só uma pincelada rápida com relação à situação de Israel. Por exemplo, é muito comum as pessoas lerem o texto de Isaías 66 e imaginar que o texto se cumpriu em 1948. Você sabe que em 1948, Davi Ben-Gurion declarou a independência de Israel, né? No dia 14 de maio. Aí eles falam assim: Israel é a única nação que tem uma certidão de nascimento, com data, tudo mais, registrado na ONU. E aí entra a fantasia, né? Porque o brasileiro Oswaldo Aranha deu o voto de Minerva para a criação do Estado de Israel. Bom, nunca houve voto de Minerva. Isso daí pode pesquisar, isso daí não existe, é lenda evangélica, né? Mas como nunca existiu? Não existiu o voto de Minerva, porque o voto de Minerva ele acontece quando tem um empate. E a votação, que a ONU, nem era a ONU, era a Liga das Nações, a votação para apoiar a Constituição de Israel, o placar final foi 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. Então, não havendo empate, não há voto de Minerva. E onde é que entra o brasileiro Oswaldo Aranha nessa história? Ele teve um papel diplomático muito importante nos bastidores, porque as nações árabes e as nações contrárias à criação de Israel votariam em peso contra a criação do Estado de Israel. Então, ele fez um trabalho de bastidor, convocando essas nações a votarem favoravelmente. E aí isso deu um resultado, né?
Então, essa é a verdade. Mas não diga volta de Minerva. Eu já cansei de ouvir pastor no púlpito dizendo isso. Isso é mentira, é lenda evangélica. Então, diz lá. A história está aí para não deixar a gente mentir sozinho. Isaías 66:8 diz assim: quem já ouviu uma coisa dessas? Pode uma nação nascer num só dia? Pode-se dar à luz um povo num só instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz os seus filhos. Aí o pessoal fala, tá aí, ó, se cumpriu esse texto em 14 de maio de 1948. Bem, Neriel, qual é a lição número 1 da aula de hermenêutica? Não se pode interpretar um texto sem considerar o seu contexto. O que é o contexto? Tem dois tipos de contexto, imediato e remoto. O contexto imediato são os versículos que estão em volta de um versículo que você está estudando. E o contexto remoto são os textos que estão mais distantes. Bom, se a gente considerar o contexto, um versículo apenas, se voltar ao versículo 7, diz assim: antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz, antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Na Bíblia, quem é o menino? É Jesus ou é a nação de Israel, o Estado de Israel que está aí? É Jesus, né? Todo mundo sabe disso. Vamos considerar ainda o contexto, capítulo 9 do mesmo livro de Isaías, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então, estamos falando de Jesus, né? Pedro. Então, eu estava referindo a isso. Hã? Então, você estava se referindo a Jesus o tempo todo. Jesus. Quando Jesus nasce uma nova nação. Pedro vai dizer, vós sois a nação santa, né? O povo eleito, sacerdócio real. Então, na verdade, essa profecia de Isaías, que muita gente diz que se cumpriu em 1948, não se cumpriu em 1948 da minha maneira de... O Israel que está aí, o pessoal compara com Daniel. Daniel, ele era um sujeito crente. Ele se arrependeu pelo seu pecado, se arrependeu pelos pecados do povo e pediu para que Deus levasse eles de volta para a Terra Santa. Eles estavam na Babilônia, você sabe, todo mundo que está nos assistindo sabe disso. Mas quando o movimento sionista se organizou na Europa para poder levar os judeus para a Palestina, até onde se sabe, ninguém estava arrependido de nada. O movimento era um movimento laicizado, né? A maioria deles, alguns deles eram até ateus, outros tinham ideologia socialista e outros simplesmente não queriam, eles estavam cansados de ficar fugindo de um país por outro, porque de fato os judeus têm sido perseguidos há muito tempo. Não estou tirando com isso a legitimidade da nação, nada disso. Eu só estou fazendo uma advertência para não se apressar em dizer que tal profecia se cumpriu. Nós estamos tratando de profecia dos sinais da volta de Jesus. Agora, eu não duvido que Deus possa usar esse Estado de Israel que está aí como um sinal, né? Mas a gente precisa sempre ter cautela para tudo, tá certo? Então essa é a minha perspectiva. Do ponto de vista da profecia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Israel de fato é a figueira. Então precisamos olhar para a figueira. Israel continua sendo um grande sinal, né? Um grande elemento escatológico, né? Que sinaliza a proximidade da volta de Jesus. Então, hoje temos missões que estão fazendo o trabalho de evangelização dos judeus. Tem muita gente trabalhando com a evangelização dos judeus. Temos aí um movimento de judeus sionistas, que é um movimento que parece que tem ganhado fôlego lá em Israel, com apoio de rabinos e tudo mais, né? Então, eu penso que o Senhor não está desatento, né? Israel tem as promessas e, como eu escrevi num outro livro meu, chamado Milênio, eu acredito que ainda há promessas de Deus que foram feitas no Antigo Testamento e que não se cumpriram. Essas promessas precisam ser cumpridas, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu considero tudo isso. Algumas pessoas me criticam pela maneira como eu trato esses assuntos, mas eu não tenho nada contra Israel, eu só tenho contra apressadamente as pessoas fazerem algumas interpretações que não têm cabimento. Por exemplo, ontem um amigo meu escreveu no Facebook uma coisa que eu achei interessante. Ele falou, olha, está tendo, o Mar da Galileia está transbordando, né? Quem foi lá a Israel já sabe que o Mar da Galileia não é um mar, é um lago enorme, né? É na região norte, na região da Galileia, por isso chama o Mar da Galileia. Ok. Aí ele falou assim, isso é um cumprimento de uma profecia bíblica. Eu falei, meu Deus, mas será que eu estava
cochilando na aula nessa hora. Aí eu escrevi para ele, né? É um pastor amigo meu. Eu falei assim, qual é a profecia que fala que o Noé ia transbordar? Aí ele citou para mim, aí ele não escreveu no Facebook, ele mandou particularmente, acho que com medo de ser criticado, sei lá. Aí ele citou um texto lá de Joel capítulo 3, que fala que os montes e os ribeiros transbordariam em Judá. Opa! Então aí quem cabulou a aula de geografia foi ele, né? Porque o Mar da Galileia está na Galileia, é o norte do país. Aí tem a região central, que é Samária. Judá está no sul. Ou seja, como que uma onda no Lago da Galileia, lá no norte, pode alcançar Judá no sul? Não tem como, meu. Tem que esvaziar o Mar da Galileia para criar uma onda tão grande, um tsunami, né? Ou seja, está forçando a interpretação. Agora, curioso é que esse texto é usado para interpretar aquela história dos Bolanes, né? Que poços de água doce estavam surgindo na região do Mar Morto. Então, está cumprindo Joel. Aí, como não aconteceu nada, Jesus não veio, então agora estão usando o mesmo texto para interpretar as ondas do Mar da Galileia. Então, fica uma forçação de barra e, no fim, acaba que as pessoas sérias caem em descrédito, né? Porque ficam a todo lado e quem sabe um dia certo. É perigoso isso. Né? Ninguém sabe. Como que a história pode nos ajudar aí a compreender essa pandemia, Magno? Você que tem estudioso da história toda, como pode nos ajudar a compreender esse momento que nós estamos passando? Olha, é sempre aprender com o passado. A história, ela sempre nos ensina, né? Então, eu, como já falei, eu olho, por exemplo, o episódio que teve no Egito, em que houve lá pragas, né, houve doenças e tudo mais, e de fato era Deus tratando com o povo. Eu até escrevi um texto curto esses dias e postei no Face, que as pessoas estão reclamando do isolamento, né? As nossas liberdades civis, constitucionais estão sendo violadas. Os governadores não podem fazer isso. A igreja tem que abrir. Não sei o quê. Aí cada um fala uma coisa e vira uma confusão total. Eu pensei, puxa vida, quando os judeus saíram do Egito e entraram no deserto, na península do Sinai, eles reclamaram também das privações. Né? Poxa vida, Moisés, você tirou a gente do exército, do Egito para morrer aqui, agora a gente não tem carne, não tem alho poró, e começaram a reclamar dos pratos à la carte que eles não podiam comer mais. Né? Então, veja, a privação que eles estavam passando nada mais era do que mesmos fizeram. Porque no capítulo 3 do Êxodo, Deus fala para Moisés, olha, eu ouvi a oração que vocês fizeram, desci e vou intervir. Só que o resultado da intervenção de Deus foi o quê? Uma temporária privação dos seus direitos. Eles ficaram privados no deserto, não ficaram? Mas por uma causa justa, uma causa maior, que era o quê? O cumprimento de uma grande promessa de tomar posse da própria terra. Então hoje eu vejo as pessoas reclamando, mas será que a nossa privação, será que o mal que está cometendo o planeta, que parou todo mundo, será que também não é resultado das orações que nós, a igreja brasileira, a igreja no mundo todo, está fazendo nas últimas décadas? Será que agora Deus resolveu agir e a gente agora está reclamando porque estamos privados de nos reunir num espaço geográfico construído por tijolos? Estamos aqui num grupo de 14 pessoas, eu, você e mais 12. Né? Estamos tratando da palavra de Deus. Não estamos, de certo modo, compartilhando a mesma fé e fazendo isso de boa fé, adorando a Deus? Não é igreja, do mesmo modo? E, de repente, live virou o 6º ministério de Efésios 4, né? Agora, todo mundo tem o ministério da live, né? Antes não tinha. Verdade. Antes não tinha isso. Estamos fomentando a reflexão de textos bíblicos, né? Então, será que isso não é também resultado das nossas orações? A gente precisa olhar as coisas por outras perspectivas. Então, a história nos ajuda a entender esse tempo quando olhamos o passado e vemos que determinadas coisas que estamos hoje já foram experimentadas no passado de maneira similar, né? Pode nos levar para um momento melhor, um momento mais amplo, né? Uma virada.
Hoje mesmo ainda comentava com o missionário Davi Botelho, presidente da Missão Oriente, né? Que agora a China vem aí, né? Mas já existia uma igreja subterrânea na China. Está cortando agora um pouquinho. Na União Soviética, quando a União Soviética, em 1991, 91, né? Em 89 caiu o muro. Aqui para mim tá bom. Em 89 caiu em 91 o regime soviético, né? E quando o regime soviético caiu, que era um regime ateu, que perseguiu igrejas, destruiu igrejas, que matou pastores e tudo mais, quando o regime interessantes emergiram do regime soviético socialista. Primeiro, uma igreja vibrante que ninguém sabia que existia. E segundo, a existência de uma elite de milionários. Como é que pode uma elite de milionários num país socialista, né? Então estavam lá mamando no governo, né? Então eu penso que o fato do que está acontecendo na China, nós sabemos que a China está perseguindo e matando cristãos. Há hoje cerca de 1 milhão de prisioneiros em campos de trabalho forçado na China, né? Mata-se milhares de cristãos na China. A China tem fechado igrejas que seriam igrejas oficiais, que é para os muçulmanos não irem perturbar. A gente sabe que a igreja está crescendo lá. O que está certamente está aumentando o número de interessados por evangelizar a China, como no livro que eu acabei de ler, O Segredo Espiritual de Hudson Taylor, que criou a missão para o interior da China e evangelizou da China. Quando entrou o regime comunista, perseguidos e tiveram que ir embora. Então eu penso que nós estávamos orando durante muito tempo pela conversão dos chineses. São 1 bilhão e 400 milhões de chineses, talvez até mais do que isso, né? Se essa não é a hora que o Senhor resolveu ter, né? E por meio de um desastre aparentemente controlado, que a gente não quer, mas quem sabe é uma abertura aí para que haja um contato maior, que as pessoas tenham um maior conhecimento a respeito da China e do seu regime, e o Senhor dê uma vitória muito grande, salvando muitas almas ali, né? Praticamente já respondeu a outra questão também, né? A última questão sobre onde está Deus na situação toda, né? Onde está Deus? A gente às vezes fica perguntando, todo mundo sempre pergunta, né? Poxa, mas está morrendo gente, está acontecendo isso, aquilo, outro, e Deus não está vendo, Deus não está fazendo nada. Onde que está Deus no meio da situação toda? Talvez tenha até respondido já as perguntas, né? Deus está onde sempre esteve, no seu trono. Ele continua soberano, né? Agora, tá travando um pouquinho o sinal dele lá, o sinal do professor Magno. Estamos quase encerrando aqui também a live. E eu só queria deixar mais um recado para vocês, que realmente, assim, esse vídeo vai estar disponível depois no YouTube também, se você quiser ver de novo, se você quiser analisar, estudar melhor, pode estudar também, vai estar disponível no meu canal do YouTube, você pode entrar no meu... Então, todas as lives estão disponíveis lá. Tá? Então você pode entrar lá, pode ver, e depois a gente vai, já estamos no finalzinho mesmo, estamos acabando. Se você quiser também entrar no site da Revista Literal, entrar nas páginas do professor Magno, ele também tem sempre material novo, rico lá para oferecer para vocês. Amanhã a gente tem a live com a Elisa Mâncio, que ela vou tentar entrar de novo aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai conseguir agora, só para dar a bênção final. Amanhã, estava falando, amanhã tem uma live. Conseguiu lá? Voltou? Estamos acabando já, estamos encerrando já. Pode dar a bênção final agora. Aqui Deus continua no controle de todas as coisas, no controle da história, sentado no seu trono, graças a Deus, e nada foge ao controle do Senhor, né? A gente precisa ter confiança. A escatologia, embora muitas olhem para a escatologia como algo catastrófico, a escatologia também fala de esperança. Eu queria deixar essa mensagem, né? Capítulo 9, capítulo 16, Deus procura um arrependido no meio de toda aquela destruição que está acontecendo. E mesmo que a Bíblia, no Apocalipse, fale de um lago de fogo, de muita destruição, também fala de um mar de vidro, também fala de um céu, também fala do rio da vida, fala da árvore da vida, né? Então a gente precisa ter esperança, olhar para frente e saber que lá no final das contas, todas as coisas
para aquelas pessoas que têm fé, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Essa é a mensagem que a gente precisa preservar. Não só o catastrofismo, mas a esperança que Deus nos deixa. Amém, amém. É isso mesmo, Magno. Muito obrigado, Magno, O assunto é muito longo, muito vasto, a gente teria que ficar aqui várias horas aí discutindo, debatendo, que seria muito interessante. Infelizmente só tem uma hora que é o tempo que o Instagram nos dá, né? Quero te agradecer, Magno, pela tua contribuição, foi muito preciosa para todo mundo, tenho certeza. Reforçando mais uma vez que o vídeo vai estar no YouTube depois, se vocês quiserem entrar lá para assistir de novo. E Deus abençoe a todos, obrigado a todo mundo que participou, obrigado a todo mundo que esteve junto com a gente. E Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus aí. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Magno. Obrigado, professor. Eu que agradeço.